Lucas, capítulo de número 24, versículos 17 e o 36. O texto diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo de número 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Paz seja convosco. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Já cantamos, já oramos, já lemos a Tua palavra. Então, Espírito, toca no nosso coração e sensibiliza-o para que ouçamos a Tua voz. Ilumina a nossa mente e o nosso entendimento para que compreendamos as verdades da Tua palavra e as coloquemos em prática. Ajuda-nos a viver a realidade da ressurreição em nosso coração a cada dia. Cristo está vivo dentro de nós. Essa é a realidade da ressurreição para o nosso coração. Imprime isso em cada instante, em cada momento da nossa existência. Fala, pois, conosco. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na vida dos discípulos, no quadro da sexta-feira, não há mais horizonte, não há mais certeza da presença marcante de Jesus ao lado deles. Os discípulos estão tristes. E na sexta-feira, ao meio-dia, quem aparentemente está vencendo é a covardia de Pilatos. Parece tudo estranho, parece tudo nebuloso, parece que quem é o triunfante aqui é o sacerdote pobre e miserável chamado Caifás. Sexta-feira, ao meio-dia, quem aparentemente vence é a traição do miserável Judas Iscariotes, que vende o mestre por 30 moedas de prata. Quem vence aparentemente na sexta-feira é a morte, porque está tudo negro, está tudo escuro. Chegam 3 da tarde e todas as perspectivas e ideais estão se esvaindo na vida dos discípulos de Cristo. Eles ouviram várias vezes o mestre falando sobre segurança, sobre eternidade, sobre uma vida na presença dele com significado. E agora, 3 da tarde, o mestre está crucificado, está pendurado no madeiro e expira. Imaginemos a tristeza desses homens e mulheres que ouviram várias vezes as palavras doces e profundas do Mestre Jesus, andaram ao lado dele, conviveram com ele e agora veem Jesus morto, exposto naquela cruz. A verdade é que quando eu e vocês enfrentamos os dias escuros, as noites escuras e nebulosas, os dias terríveis da nossa vida, podemos imaginar um pouquinho da dureza que foi para esses discípulos quando viram o mestre deles pendurado naquele madeiro. A sexta-feira da morte é difícil demais, é dura, é triste. É impactante demais para a realidade humana. A sexta-feira é o dia da tristeza, é o dia que nós nos lembramos da dor do Mestre.
E também nos lembramos das perdas que temos, angustiantes, que são parte da nossa vida, da nossa existência. Quantas vezes temos essas sextas-feiras angustiantes, que ficamos preocupados, ansiosos, apegados às coisas que buscamos aqui, procurando uma solução para a nossa dor. É assim que se encontram os dois discípulos na tarde de domingo da Páscoa, na caminhada para Emaús, como já vemos nesse texto e o conhecemos demais. Lemos várias vezes nas nossas peregrinações. A cabeça desses moços aqui está voltada aparentemente para a derrota da sexta-feira. E eles vão como nós, quando estamos tristes pelos problemas, tristes pelas perdas. Eles vão caminhando com a cabeça baixa e começam a relatar os acontecimentos. E eles pensavam que Jesus viesse para remir a Israel, e agora ele está morto. Daqui eu quero tirar duas lições rápidas, breves, para o nosso coração. Primeira, a sexta-feira já passou. Vivamos a realidade da ressurreição de Cristo. Vejam aí a parte final do versículo 17. Eles pararam com o rosto entristecido. Os discípulos estão caminhando, eles ouvem as notícias. É uma caminhada infeliz, entre aspas, porque o que eles esperavam não aconteceu. Eles estão curvados, eles estão destruídos, eles estão apagados, faces abatidas, porque o mestre deles morreu. Foi pendurado no madeiro, e um olha para o outro e diz: e agora o que faremos? Regressam para casa, mas a casa deixou de ser a casa, deixou de ter aquele encontro fascinante com o mestre, e agora tudo se tornou vazio, tudo se tornou desilusão, porque o mestre morreu. É assim que ficamos, como já disse, tristes com os acontecimentos da nossa vida. Paramos, andamos pelo caminho e nos entristecemos. É o que acontece com esses discípulos. É o que acontece com esses rapazes aqui. Mas aí, ao caminharem no encontro com eles, Jesus fala acerca do tema central do Velho Testamento, tudo que diz respeito à sua obra, ao seu sacrifício, à sua morte e à sua redenção. Mas eles estão meio que sem acreditar no que Jesus está falando para eles, e é um estranho. E nos versículos 21 e 23, Jesus vê a fala deles, e o texto diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de remir a Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Verdade é que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Fique imaginando as diversas situações da nossa existência e o quanto nós agimos como esses homens. Às vezes parece que eu e vocês não acreditamos mais no poder de Deus diante das lutas, das dificuldades que passamos. E também quando estamos bem, por quê? Porque quando estamos em dificuldade, por vezes dizemos: nem vou orar.
Nem vou falar com Deus, porque Deus não me responderá mesmo. Minha vida está um caos, minha vida está uma noite escura. E eu não acredito que Ele faça algo por mim mesmo. E quando estamos bem, seja emocionalmente ou financeiramente, nos esquecemos de que quem deu essa situação favorável foi o Senhor. E achamos às vezes que foram os próprios esforços da nossa vida que possibilitaram termos alguma coisa, alguma bênção. E aí a nossa esperança fica concentrada em nós mesmos e não em Cristo, que nos dá tudo: saúde, disposição, vida, alegria e forças para enfrentarmos a vida. São muitos os lados, as facetas da nossa incredulidade diante do Senhor. Incredulidade como a desses dois homens, eles simplesmente não creram. Eles não creram, porque eles ficaram envolvidos com a tarde da sexta-feira. Eles não conseguiram enxergar com a mente e com o coração as palavras de Jesus. Eu serei levantado sobre a terra, mas atrairei todos a mim, e vocês me verão. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus quando Ele disse: eu vivo e vocês viverão. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus: eu vou para o Pai. É sinal de que aconteceria algo extraordinário, como os profetas já tinham falado, e Jesus repete a fala dos profetas, como as palavras do profeta Isaías. O Filho do Homem padecerá, o servo sofredor, ninguém lhe dará crédito, mas o Senhor agrada em moê-lo. E o nome do Senhor será vitorioso através do Redentor Jesus. Eles não creram nisso. Como muitas vezes eu e vocês não cremos e ficamos estacionados e parados na nossa fé quanto à sexta-feira, às 3h. E muitas vezes, na realidade da nossa vida, somos incrédulos na perspectiva do domingo, da realidade da ressurreição, do aparecimento de Cristo. De certa forma, somos como esses dois rapazes no caminho de Emaús. Sabemos quando ousamos olhar para o centro do nosso ser e perceber a perdição dele, o quanto somos incrédulos diante das ações milagrosas do eterno Deus. Se existe uma palavra aqui que resuma bem a dor, é a palavra perda. Esses homens estão assim, eles perderam o Mestre. E juntamente com essa perda, perderam a esperança. Às vezes até parece que a vida é uma série de perdas, não é? Você fica triste, para baixo, angustiado. E confessemos, às vezes não queremos nem orar para pedir a direção e o milagre do céu. Qual é a solução, então, para a incredulidade, da insensibilidade e da perda da sexta-feira? No versículo de número 25, vem a reação de Jesus diante da incredulidade dos seus servos. O texto diz que eles ouviram tudo acerca do ministério de Jesus, eles sabiam de tudo, mas eles precisavam ver e crer. E Jesus diz: ó nécios e tardios de coração, ó nécios e tardios de coração. Versículo de número 25.
tardios de coração para crer tudo que os profetas vos disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí, no versículo de número 31, diz algo impactante que precisa fazer parte da realidade da nossa vida espiritual. O texto diz: abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Creio que a fonte para crermos naquilo que aparentemente é impossível está na pessoa de Jesus, está no toque que Ele mesmo dá para que creiamos nas realidades espirituais, creiamos nas Escrituras Sagradas que falam que Ele é a fonte da nossa existência, é a fonte do nosso ser. Precisamos que o Espírito Santo abra os olhos do entendimento espiritual para enxergarmos Cristo, para vermos Cristo. O texto diz aqui que os olhos interiores os olhos espirituais deles são abertos e agora eles reconhecem o Cristo. Não é mais um estranho. E agora as dores e a perda da sexta-feira já não existem mais, porque Cristo está ali. Eles reconhecem que esse é o Salvador. Eles então se lembram das palavras que ele dissera anteriormente. E aí eles precisam aprender, porque estavam nécios, eram tolos, eram insensatos quanto a palavra de Jesus, tardios para crerem na obra dele, crerem na redenção dele. Ele disse: eu subirei naquele madeiro, mas eu atrairei a todos a mim e eu ressuscitarei. Eu estarei com vocês de novo e vocês me verão. Se Deus não agir em nós para crermos, ficamos como esses moços, ficamos cegos, ficamos insensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus. Há um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no capítulo 9, o texto diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí o pai do menino, clamando com lágrimas, disse ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus está conosco nas horas das sextas-feiras terríveis. Ele nos levanta, Ele nos anima, Ele nos restaura, porque Ele é o Jesus ressurreto. Ele está conosco. Segunda e última lição: vivamos o significado da ressurreição. Paz, presença e redenção. Olha que coisa extraordinária Jesus diz aqui, no versículo de número 36. Paz seja convosco. Que frase extraordinária! Jesus mostra que de fato Ele tocou nos seus discípulos para eles abrirem os olhos espirituais e enxergarem. E aí eles começam então a comer com Jesus.
E aí eles percebem que é o mestre mesmo, e aí eles começam a recordar o que ele mesmo tinha citado, que os profetas disseram acerca dele. E aí o versículo de número 45 diz que então se abriu o entendimento deles, para eles então compreenderem as Escrituras. E no versículo de número 48, Jesus disse que eles eram então testemunhas dessas coisas extraordinárias que aconteceram com ele. Eu morri, eu fui pendurado naquele madeiro, mas agora eu ressurgi, eu estou na presença de vocês. E quando Jesus saúda os seus discípulos, é como se ele dissesse: agora vocês têm a minha presença dentro de vocês, paz seja com o coração de vocês, eu estou vivo e vivo dentro de vocês, e eu vou para o Pai, mas o Consolador estará com vocês, e vocês serão minhas testemunhas por onde quer que vocês andarem. Paz seja convosco. Percebam, nós temos a realidade da sexta-feira: tristeza, dor, angústia. Estamos feridos. O mestre está morto. Mas aí vem o domingo pela manhã. Parece que os discípulos não acreditam, e parece que às vezes não acreditamos, mas o domingo da ressurreição chegou e Jesus está vivo. E ele diz aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco. É como ele disse para esses moços e para os demais: paz seja convosco. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No lugar da dor, da tristeza, das lágrimas, os discípulos, os homens aqui, têm a substituição dessas lágrimas pelo sorriso, da tristeza para a graça, e agora eles terão um privilégio, a honra de testemunharem a morte e a ressurreição de Cristo na vida deles, onde eles estiverem, com quem eles falarem, com quem eles conviverem. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz, presença e redenção. Ô gente, para que Cristo ressuscitou? Para que Cristo morreu? Para que tudo isso? Para que toda essa obra? Nós sabemos. Somos filhos de Adão e Eva. O homem rompeu com o Criador, o homem desobedeceu, o homem manchou a terra, arruinou a terra com o pecado. O universo ficou contaminado, o coração humano apodrecido. O casal é expulso do Éden. E agora precisa haver uma redenção, precisa haver uma restauração, porque senão todos nós, seres humanos, seremos consumidos, separados de Deus eternamente, experimentaremos a morte eterna no nosso ser. E aí a Trindade, no seu conselho eterno, resolve mandar um pedaço de si mesma. Jesus Cristo de Nazaré, ele se torna o Verbo encarnado e vem aqui e habita entre nós, se humilha, como diz o texto sagrado. Ele se esvazia de si mesmo, ele deixa a sua glória, se torna um ser humano,
porém sem pecado, mas ele é humilhado porque ele tem que se tornar um ser humano e tem que habitar no meio desse universo que está completamente contaminado. E aí ele vive obedientemente, tanto no sentido ativo quanto aos preceitos divinos, quanto no sentido passivo, experimentando a dor. Percebam, na cruz Jesus é amassado. Jesus sofre a dor que nenhum ser humano é capaz de resistir, porque nele está toda a pena da nossa dívida, tudo é cravado nele, naquela cruz. E aí ele morre, calado como um cordeiro que vai para o matadouro, e perante os seus tosqueadores não abre a sua boca. E aí ele morre, por mim e por você. Para quê? Para trazer a gente de novo para o paraíso. Para o Pai, o Espírito e o Cristo terem diálogo novamente com a criação. E aí Jesus vem, traz paz, presença e redenção. Interessante, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa vida foi conquistada na morte e ressurreição. Vida eterna é comunhão imperdível, é a nossa volta para o Éden divino. Podemos falar com Deus, podemos ter acesso a esse livro, por causa do Cristo vivo. Ele vem e traz essa paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo vocês terão aflições e dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque a minha paz está com vocês, a minha presença está dentro de vocês. E um dia eu voltarei para buscá-los novamente e completar essa redenção. Que honra, gente, que profundo privilégio termos o substituto celestial, o Cordeiro divino, que derramou o seu sangue precioso para nos lavar dos nossos pecados e nos levar de volta para o paraíso, por causa da sua graça, do seu amor e do seu perdão. Louvado e engrandecido seja Jesus Cristo de Nazaré, o motivo do nosso viver, aquele que trouxe razão para a nossa existência, aquele que restaurou a nossa identidade da presença da Trindade. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado pela paz, paz que excede todo entendimento e guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Mediador, o nosso sumo sacerdote celestial. Bendito seja o teu nome pela cruz, ó Jesus, porque ali o Senhor expôs o nosso pecado, e ali o Senhor pagou a nossa dívida, a nossa pena. Estamos livres, livres, livres do inferno, livres da condenação, e isso é prova do teu grande amor. Como a tua palavra diz, que o Senhor nos amou até o fim. Bendito seja o teu nome, ó Jesus. Nos rendemos diante de ti.
Oramos assim agradecidos em teu nome, ó Jesus. Amém e amém.